Senhoras, boa tarde, senhores. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 3, Grandes Potências Econômicas e Potências Emergentes no Cenário Multipolar. Esse conteúdo aí a gente já vem estudando, né, desde as duas últimas aulas, e com essa aula de hoje vocês resolverão a atividade 7. Então, vamos lá começar a falar, né, dessas grandes potências de forma mais detalhada. Primeiramente, a gente vai falar aqui dos Estados Unidos, né, que é a maior potência política, cultural, militar, econômica. É o país que está na centralidade de tudo que acontece no planeta, né? Localizei aqui os Estados Unidos para vocês. É um país que fica aqui no continente americano, o Brasil está bem aqui, os Estados Unidos está aqui pintado de vermelho. Esse pedaço aqui ao lado do Canadá pertence aos Estados Unidos, que é o Alasca, e essa ilha pequenininha bem aqui também pertence aos Estados Unidos, que é o Havaí. Bem, os Estados Unidos, ele é um país que é responsável por mais de 1/4 do PIB mundial. Então, se tudo aquilo que é produzido, que existe de riqueza no mundo, for dividido em 4 partes, uma dessas partes vai pertencer aos Estados Unidos, ou seja, 25% de todas as riquezas produzidas no planeta pertencem a esse país. Nos Estados Unidos estão algumas sedes das principais instituições financeiras do globo e as sedes de boa parte das mais poderosas empresas e grandes transnacionais que atuam em vários setores da economia. Com 5% da população do planeta, os norte-americanos consomem 1/4 da energia produzida no mundo. É importante frisar que a população americana ela é uma população muito marcada e muito conhecida pelo seu alto nível e padrão de consumo, né? Uma sociedade extremamente consumista. E um outro fator que é importante dizer é que o que ajudou os Estados Unidos a se consolidar como grande potência. Quando a Segunda Guerra Mundial termina, né, no ano de 1945, os Estados Unidos já detinham um grande poder político, econômico, militar e cultural, só que os maiores países que estavam ao lado dele nesse período da Segunda Guerra estavam completamente destruídos, né? Então, os Estados Unidos, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, ele é o país que detém, né, um grande ou maior poder econômico. E ele tinha um poder econômico tão grande que ele possibilitou, né, a recuperação econômica de alguns países europeus com o chamado Plano Marshall. Vamos falar um pouquinho aqui da Europa, né? 3 países muito importantes: Alemanha, França e Reino Unido. Vamos localizar aqui nesse mapa. Esse aqui maior é a França. Logo acima da França a gente tem aqui a Alemanha. E essas ilhas, bem aqui, né, esse conjunto de ilhas, é o que a gente vai chamar de Reino Unido. Quando acaba, como eu disse, né, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, esses países eles estavam devastados. E aí tem o Plano Marshall, que ajudou eles a se reestruturar economicamente. E uma iniciativa desses próprios países também os ajudou, que foi a criação do que posteriormente veio a se chamar de União Europeia. Então, no ano de 1952, a Bélgica, a Alemanha, a França, a Itália, o Luxemburgo e os Países Baixos criam o primeiro grupo econômico, né? O primeiro grupo de países onde eles tinham uma política direcionada para o desenvolvimento desses países em conjunto. Quando é no ano de 1973, o Reino Unido entra para esse grupo e permanece até o ano de 2020. O ano de 2020 ele foi marcado pela saída do Reino Unido desse grupo. Para o Reino Unido não era mais vantagem, né, de acordo com os seus governantes, permanecer, porque eles estavam sofrendo com a crise econômica que afetava os outros países. O que esses 3 países eles têm de importante que faz deles serem países com grande poder econômico? São países que, historicamente, né, isso aí, desde lá do período imperialista, alguns até do período colonial, foram países que dominaram outros países. Vamos pegar o caso, por exemplo, do Reino Unido. O Reino Unido ele
ele dominou, por exemplo, a África do Sul, a Índia, a França e a Alemanha dominaram alguns territórios no continente africano. Até mesmo a França dominou alguns territórios, até mesmo aqui no continente americano, que é o caso da Guiana Francesa. Então, assim, esses 3 países, eles são historicamente países que utilizavam o capital para explorar, né, e acumular mais capital. Isso faz com que hoje eles 3 sejam marcados por um alto padrão de vida, né? Não é só a questão econômica. Quando a gente fala da população alemã, francesa e a população britânica, né? A gente fala de uma população que tem acesso a serviços básicos que muitas vezes faltam nos países subdesenvolvidos, né? Então, eles têm acesso com facilidade à saúde, à educação, são países seguros, o que diferencia, por exemplo, esse grupo de países do Brasil. O Japão ele é uma ilha, né, que fica na parte leste do continente asiático. Essa ilha ela fica localizada aí na interseção de várias placas tectônicas, se eu não me engano, são 3 placas tectônicas, o que faz com que o território japonês tenha, em grande quantidade, vulcões ativos, ou seja, que ainda realizam erupções, montanhas e terremotos, ocorrência de terremotos e tsunamis. Então, vamos imaginar um país que tem muitas montanhas. Não dá, teoricamente, para plantar em montanha. A gente precisa de um terreno plano. Um país que sofre constantemente com erupções vulcânicas. Um país que sofre constantemente com terremotos. Quais são as chances desse país se desenvolver e se tornar uma grande potência? Muito pequenas, né? Mas esse não é o caso do Japão. O Japão foi um país que lutou ao lado da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, o Japão estava no lado oposto ao dos Estados Unidos. No finalzinho da Segunda Guerra, os Estados Unidos lançam 2 bombas sobre o Japão, uma na cidade de Hiroshima e outra na cidade de Nagasaki, destrói essas 2 cidades. No final da Segunda Guerra, o Japão está com a economia muito fragilizada, só que aí, quando chega na década de 70, e em especial na década de 80, o Japão se consolida como uma grande potência econômica. Então, em menos de 50 anos, esse país ele foi praticamente da destruição ao poder. Quais foram os fatores que contribuíram para isso aí que é conhecido como milagre japonês? Primeiro foi o auxílio econômico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ofereceu empréstimos ao Japão, mão de obra abundante e qualificada. O povo japonês é um povo que valoriza muito a educação e o conhecimento. Colaboração entre o Estado e as empresas, espírito inovador, colaboração entre as empresas e a mentalidade, a cultura do povo japonês. Eles têm uma frase que é faça bem feito da primeira vez. Então, eles são pessoas extremamente dedicadas àquilo que eles fazem. Por exemplo, lá no Japão foi criado um modo de organizar a fábrica chamado de toyotismo, que é uma forma muito mais ágil e dinâmica e até mesmo mais lucrativa de organizar a produção de um lugar, sem grandes estoques. Então, por todas essas características aí, é que em menos de 50 anos, o Japão, como eu falei, né, ele saiu de uma crise econômica, de uma destruição, para uma grande potência. O caso da Rússia é bem interessante, se a gente lembrar um pouco aí, as nossas primeiras aulas, vocês vão lembrar que a Rússia já mudou de nome, ela se chamava União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse nome aí ela teve de 1917 a 1990, quando o modelo político e econômico da Rússia era um modelo socialista, né? Aí a gente tem, com o final da Segunda Guerra, o início da Guerra Fria, onde a Rússia, então a União Soviética, fica no lado oposto aos Estados Unidos, ocorre a corrida armamentista, esse país gasta assim, uma quantidade absurda de dinheiro com a produção de armas. E aí, quando chega no final da década de 80, a gente tem uma Rússia endividada, com uma população insatisfeita, né, com a política econômica,
e faz com que o então presidente Mikhail Gorbachev, que é esse que aparece a foto aí, criasse, junto com a equipe dele, 2 planos de reestruturação para a União Soviética. O primeiro, chamado Perestroika, que era uma reestruturação da economia. A União Soviética começa a se abrir para a economia, ou seja, ela permite a entrada de empresas estrangeiras. E há também a Glasnost, que é a reestruturação política. A União Soviética, ela passa aí pelas modificações, ela se reestrutura, ela se divide, né? Lembrando que a União Soviética ela era a conjunção da Rússia e mais alguns países, como a Estônia, a Letônia, a Lituânia, Ucrânia, tinha uma grande influência aqui também nessa região do Cazaquistão, Geórgia, Armênia. Então, na década de 90, a União Soviética se desfaz. Esses países aqui que fazem fronteira voltam a ser independentes. E aí a gente tem um contexto onde a Rússia ela tem 140 milhões de habitantes, ou seja, são potencialmente 140 milhões de consumidores, o que faz com que, apesar de ter saído de uma crise econômica, a Rússia tenha se reestruturado economicamente muito rápido. E é importante enfatizar para vocês esses fatores aqui. A Rússia ela é líder mundial em reservas de gás natural. O valor dos recursos naturais russos é equivalente a 75 trilhões de dólares. E o petróleo, né, ele é responsável por cerca de 16% do PIB russo, 52% da receita do orçamento e mais de 70% das exportações do país. A Rússia, gente, é um país extremamente rico em recursos minerais. E boa parte da riqueza desse país vem dessa fonte de recursos. A China, vamos lembrar aí que a China foi um país que sofreu forte influência do governo soviético, é um país até hoje, né, socialista. A gente localizou aqui a China, né, bem aqui em cima a gente tem a Rússia, e aqui embaixo a gente tem a China. É o país com a maior população mundial, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E aí, é uma coisa interessante, porque a China ela tem 2 políticas. Existe uma política direcionada para a população, que é uma política altamente controladora. Até bem recentemente, a China controlava até mesmo o número de filhos que uma família podia ter, que era apenas um, né? Então, há todo esse rigor, esse controle, de certa forma, da vida da população chinesa. Mas, por outro lado, o governo ele é muito liberal com as políticas econômicas. Então, ele criou as zonas econômicas especiais, que são áreas onde era possível fazer investimentos estrangeiros. Empresas estrangeiras se instalaram na China graças a baixos impostos, mão de obra barata e não sindicalizada, ou seja, com condições de trabalho muitas vezes deploráveis. A Índia é um outro exemplo que se assemelha, né, à China, de um país em grande crescimento econômico, né? E esse crescimento econômico da Índia, ele tem a ver com esses fatores aqui: liberalização econômica a partir de 1990, baixa inflação, parque industrial diversificado, crescimento da indústria de alta tecnologia. E tem alguns fatores na Índia que atraem muitas empresas a irem para esse país. Por exemplo, a malha rodoviária. A Índia possui a segunda maior malha rodoviária do mundo, né? Existe na Índia uma população urbana muito grande, são cerca de 377 milhões de pessoas que moram em cidades. Grande número de pessoas também consome internet, né? Atualmente são 462 milhões de usuários de internet na Índia. Então, ela acaba sendo um potente mercado consumidor, tem grandes fontes de recursos naturais, o que acaba atraindo capital de vários países para esse país. É importante falar que a China e a Índia têm tido um crescimento econômico muito acelerado. Um dos fatores que faz com que a China tenha se destacado é o fato dela investir na educação e na pesquisa científica. Previsões apontam que em poucos anos
a China irá ultrapassar os Estados Unidos com relação ao poder econômico. Então, a gente analisa esse gráfico aqui, que ele mostra a evolução dos artigos científicos, que é um pouco do que o governo investe em produção de ciência. A gente consegue observar, a China é essa linha laranja, que lá na década de 80, o número de pesquisas e de artigos era muito pequeno. Hoje, né, esse gráfico aqui já é desatualizado, de 2015, mas desde 2015 a China já ultrapassa os Estados Unidos com o desenvolvimento da pesquisa científica. Esse outro gráfico é muito interessante porque ele mostra a projeção econômica da China e dos Estados Unidos para os próximos anos. E a perspectiva é que em 2026 a China ultrapasse a economia norte-americana. É importante frisar esse ponto relacionado à população. Quando a gente pega a população da Índia e da China, a gente verifica que a população desses países somadas é de 2,7 bilhões de pessoas. Pessoas que são consumidores, pessoas que são mão de obra barata e pessoas que são extremamente, como é que eu posso dizer, direcionadas por uma política social, de certa forma até um pouco coercitiva, né? O governo da Índia e o governo chinês, eles são muito impositivos na vida da população. Só lembrando que a população mundial, coloquei aqui embaixo, né, está atualmente em 7,7 bilhões de pessoas. Vamos imaginar a seguinte situação. A gente pega toda a população do mundo e divide em 3 grupos. O primeiro grupo vai ser composto só pela população da China e da Índia. Se eu somar as pessoas que moram na China e da Índia, isso dá 1/3 da população mundial. O outro terço corresponde aos 20 países mais populosos, com exceção da China e da Índia. E todos os outros países, cerca de 170, é que vão constituir o restante terço, né, da população mundial. Então, vocês conseguem perceber com isso que a China e a Índia, esse fator populacional ele é muito importante, né, para atrair o mercado externo, porque vai possibilitar, como eu disse já, mão de obra barata e vai possibilitar também um mercado consumidor, porque essas pessoas trabalham e elas precisam consumir. Então, acaba sendo muito vantajoso para as empresas se instalarem nesses 2 países. Fora as vantagens que os 2 governos da China e da Índia, eles oferecem incentivos fiscais para as empresas se instalarem lá. Bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima semana.